Em trevas eu aqui andei, perdido sem saber. Promessas vãs eu abracei, pra morte caminhei. Como entender o amor de Deus, se só o desprezei? Na eternidade me escolheu, no tempo me atraiu. Pro inferno eu corri a Deus, no custo não pensei, mas teu amor me alcançou. Levaste. Amém. Nós estamos meditando em Filipenses e nós estamos no capítulo 1, versículo 1 e 2, e diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, nós olhamos para a única maneira pela qual Deus se relaciona com o homem, como Paulo enfatiza isso, como a carta está sendo enviada para todos os santos que estão em Filipos, com os pastores, né, os bispos e diáconos, ou seja, a igreja, como a relação que nós temos com Deus, uma relação de aliança, e como essa aliança engloba todas as coisas. Ela não é uma fé privada, é pública, e ela não tem nenhum contrato pré-nupcial, ela envolve todas as coisas, ou ela não é real, ela envolve nossa mente, nosso coração, nossa vontade, nossa vida, em todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa casa, ela envolve o nosso dinheiro, envolve todas as coisas. A aliança é a única relação possível, ela é abrangente, e nós não escolhemos nada que possa ficar fora dela, porque é impossível se relacionar com Deus assim, e também estar aliançado com Ele é estar aliançado com os irmãos, e você não tem como viver a plenitude do chamado e a verdade do Evangelho, a não ser percebendo como a sua fé é comum a outros, e como você só pode expressar essa fé na comunhão dos santos. Então, Deus deu os santos uns aos outros, e Deus deu pastores, diáconos, ministérios a todos, para edificar uns aos outros, de tal maneira que sozinho ninguém pode viver, crescer, conhecer e ser a igreja de Cristo no mundo. Os santos são sempre reunidos em comunidades locais, onde essa é a única maneira onde pode ser vivido a plenitude. Por isso que ele fala isso, aos santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, com aquela igreja local, ali. E nós queremos ainda olhar para essa designação aos santos que estão em Filipos agora. Nós olhamos aos santos que estão em Filipos junto com bispos e diáconos, para olhar a aliança de Deus, nossa com Deus, corporativa, essa relação corporativa. E agora nós podíamos pensar qual é a doutrina que abrange de maneira mais completa a razão pela qual essas pessoas estavam em Filipos, como nós estamos no Rio de Janeiro, e nós somos os santos que estão no Rio de Janeiro, ou no bairro de Campo Grande, ou lá em Filipos. O que difere a gente das outras pessoas que não são os santos, o que nos distingue, não é? Qual é a reação que isso provoca, então, no mundo, lá na cidade de Filipos, em relação a eles, e qual é a doutrina que melhor pontua e cobre todas as coisas, e que faz de nós santos. Então, em primeiro lugar, santos não não fala sobre o nosso valor, não é? Sobre quão especial nós somos em relação às outras pessoas, não é uma designação de honra no sentido das minhas qualidades em relação ao mundo, mas fala sobre a quem nós pertencemos. Todo o início foi Paulo falando como ele era escravo de Cristo. Então essa palavra santo, assim como designação, aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. É
termo comum usado para os cristãos, mais de 50 vezes. Então nós devemos pensar em como Deus é santo. É óbvio que isso envolve o aspecto moral, não é? Mas, em primeiro lugar, há uma expressão que diz que só Deus é santo, porque Deus é separado de todo o resto da criação. Esse é o primeiro ponto. Em Êxodo 15:11 diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Ou Gênesis 1:1 que diz: no princípio Deus. Então houve um tempo antes desse no princípio que Deus existia na plenitude do seu ser, não é? Sem que nada mais existisse. Você vê, não há nenhuma dependência de Deus para com a sua criação, nem no sentido dele ser pleno em alegria, em absolutamente nada. Deus, por toda a eternidade, viveu só, não é? Embora subsistindo igualmente em 3 pessoas, não existia nada criado no princípio, não existia céu que manifesta a glória de Deus, não existia terra que ocupasse a atenção de Deus, ou que necessitasse de que, como a Bíblia diz, que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o universo funcionando, todos os seres criados no céu, todos os seres criados na terra. Não existia nada, não existia um céu perfeito, de seres perfeitos louvando a glória do nome de Deus, não havia ninguém senão Deus. E Deus eternamente é perfeito, eternamente é feliz, eternamente é completo, eternamente é cheio de glória. Você vê, a criação não acrescenta nada a Deus. Só Deus é santo, Ele é separado da criação. A criação não acrescenta, Ele estava só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, e Deus não tinha necessidades. Portanto, se Deus chamou o mundo à existência, não foi porque Ele precisava de alguma coisa. Isso mostra a santidade dele, ele é separado de tudo. Toda a vida vem dele, e a vida dele não vem de nada e nem de ninguém. Então, Deus não muda, e ao criar, ele não mudou em nada, ele não cresceu, não melhorou, não obteve mais glória, não ficou mais satisfeito. Ele criou essencialmente por causa da sua vontade, do seu decreto soberano. Ele fez isso não por ter qualquer tipo de necessidade, mas como diz Efésios 1:11, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e o fato de criar só manifesta a glória de Deus, não amplia a glória, e não acrescenta a glória a Ele. Então Neemias 5:9-5 diz: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, ora, bendiga o nome da sua glória que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Então Deus não precisava, não é, da adoração dos anjos, da nossa adoração, da nossa reunião agora e nem por toda a eternidade, e Ele não precisa dessa glória externa precedente dos redimidos da criação, dos anjos. Então Ele se moveu para predestinar todas as coisas e eleger homens tão somente pelo beneplácito da sua vontade. Então, como diz Romanos, capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo fala sobre toda a salvação inteiramente pela graça de Deus, com toda a indignidade do homem, sem Deus precisar de nada, e Deus não dever nada a ninguém. Então, quando ele chega no fim do capítulo 11, é o fim da metade, assim, do que Paulo está dizendo. Ele acaba dizendo assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado? Então, nada que nós fazemos pode dar algo a Deus, ou nada que o homem faz pode tirar algo de Deus. É impossível submeter Deus à obrigação para com os homens, e é impossível recompensar Deus por qualquer coisa que Deus faça. Então, mesmo quando nós pecamos, como diz Jó 35:7-8, se fores justo, o que lhe darás? O que ele vai receber da tua mão? E a tua impiedade faria mal a outro como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Ou seja, a bem-aventurança de Deus não pode, por fim, ser atingida pelo meu pecado, nem aumentada pela minha obediência.
Ele é separado, não é? Lucas 17:10 diz: quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nossa desobediência não pode de fato diminuir Deus, nem nossa obediência pode acrescentar algo a Deus. Então absolutamente Deus é honrado e desonrado pelos homens, mas nunca no seu ser, eu diria, essencial, apenas em seu caráter oficial. Igualmente Ele é glorificado pela criação, pela previdência e pela redenção, apenas de uma maneira declarativa. Nós manifestamos a glória dEle. A criação manifesta a glória de Deus, a providência de Deus manifesta a glória de Deus, é só o reflexo da glória. Não dá nada, não acrescenta nada, não cria. Deus é imutável. Imutavelmente satisfeito, imutavelmente feliz, imutavelmente completo, imutável. Então ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo, antes de ter chamado à existência qualquer criatura. Então, Deus é santo, só Deus é santo, porque Ele é separado. Essencialmente é isso, essa é a ideia central. E é óbvio que isso se manifesta também no seu caráter perfeito, que é revelado em todos os teus atributos, que também é santo, santo, santo. Isso então é manifestado no Velho e no Novo Testamento de maneira igual, de tal maneira que os homens nada são diante dele nesse sentido. A Bíblia diz assim em Isaías 40, de 15 a 18: eis que as nações são consideradas por ele como a gola de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos para ele. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Em Isaías 40, 22, 23 diz: ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortinas, desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nado os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. E essa não é só a designação e as palavras que o Velho Testamento usa, é a mesma expressão no Novo Testamento, já que Deus é imutável, não existe nenhuma diferença entre o Deus do Velho e do Novo Testamento. Então Paulo diz assim em 1 Timóteo 6, 15, 16: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem só Ele a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempiterno. Amém. É isso que Isaías diz, que os anjos cantavam em Isaías 6, Ele é santo, 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 Ele é separado, Ele não depende de nada, Ele é completo. E então, a primeira coisa, quando nós somos designados santos, é como nós somos separados para Deus. Não fala em primeiro lugar de um caráter moral, apesar de desaguar nisso. Então a igreja romana, ela falseou totalmente toda a visão bíblica da santidade, disse que algumas pessoas apenas, entre muitos cristãos, depois de morrerem por alguns atos milagrosos, são declarados santos. Por exemplo, Agnes Bojaxhiu, não é, que ficou conhecida depois como Madre Teresa de Calcutá. Assim que ela morreu, em 97, ela já foi logo beatificada, e algumas pessoas começaram a contar alguns milagres, e logo se torna Madre Santa Teresa. Assim, depois disso, milhões e milhões de pessoas vão começar a orar para ela, para atender seus desejos. Mas Paulo não está enviando uma carta para nenhum cristão. Isso é para nós vermos como é possível algo tão claro ficar tão distorcido. Mas não é diferente assim nas concepções, muitas das vezes, que os cristãos perderam depois da reforma. Então, a mentalidade, o conceito do apóstolo Paulo aqui é a comunhão dos cristãos comuns, cada um deles, todos os membros daquela comunidade, não os mais espirituais, não os maiores. Cada cristão diante de Deus é um santo, e
Em primeiro lugar, isso fala desse relacionamento especial com Deus. Eles foram separados para isso, foram separados e consagrados para um uso santo. Nesse sentido, o Velho Testamento fala sobre terra santa, utensílio santo, foi separado para Deus. Não há nenhum caráter moral naqueles objetos, porque um objeto não pode ter caráter nenhum. Não é? Mas como foi separado para Deus, como uma terra foi separado, e é santo. Essa é a primeira designação. O homem foi separado, foi consagrado para Deus, existe não mais para si mesmo, é propriedade de Deus, como Paulo diz, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Ele não pertence mais ao mundo, ele não pertence a Filipos, ele não pertence o lugar onde ele vive, ele não pertence a si mesmo, ele pertence a Deus. Ele é santo, ele não é mais seu, ele está junto ali com Paulo e Timóteo naquela mesma declaração. Eles existem para o uso de Deus, é isso. Em segundo lugar, dado que Deus separou para o seu uso, então eles têm um caráter especial, totalmente diferente das outras pessoas. Então eles se comportam moral e espiritualmente totalmente diferente da comunidade que está à sua volta. Eles foram transformados pelo Espírito, o Espírito Santo habita neles, e o Espírito Santo imprime neles o caráter de Deus, e então encheu seus corações com novas aptidões, novos desejos, novas necessidades, que o mundo inteiro à sua volta não tem, e por isso eles são os santos que estão em Filipos. E só para eles essa carta tem peso, validade, para mais ninguém. Não é? Só para quem está dentro, separado assim. A graça tocou ele nos níveis mais profundos, e todas as funções da alma foram revividas, que estavam mortas, e todas as funções espirituais. Então o que faz eles diferentes das outras pessoas não é a educação, não é a cultura, não é a estrutura molecular do seu DNA. Cada santo de Filipos tinha sido mudado, ou não fazia parte da igreja, ou não faz parte daqueles que estão naquela relação de aliança com Deus. Eles foram avivados, renovados de dentro para fora. Não foi uma estratégia humana que atraiu eles pelos apetites que eles tinham. Alguma coisa aconteceu nas profundezas do coração deles, da mente deles, e isso extrapolou para o seu modo de vida. Então, na verdade, foi uma grande metamorfose espiritual, e só para essas pessoas essa carta tem validade. Então, como eu falei, qual é a doutrina que percorre a tapeçaria da redenção de lado a lado, e que explica melhor a diferença entre os santos dos que estão em Filipos, que não estão, e como essa sociedade dos filipenses, lá da cidade de Filipos, reage a eles, e como eles foram separados a partir daquele povo. Eu estava vendo um documentário esses dias, um documentário que se repete, tem vários episódios, e eu estava vendo dois, na verdade. Um era sobre extraterrestres, alienígenas. Tem uns caras na televisão que eles veem alienígena em tudo quanto é coisa, assim. Eles olham para trás, e cada troço, cada monumento antigo, tudo eles veem uma história alienígena. Mas nós somos de alguma maneira atraídos, o homem, por histórias assim. Existe um gênero, uma literatura, existe um gênero de filmes, existem vários sites na internet, e as coisas são repetidas, mas geralmente o que é expresso é que há uma hostilidade. Nós sempre esperamos lá no fundo uma hostilidade de algo extraterrestre, por causa da nossa experiência aqui. A experiência nossa aqui é que sempre quando algo de fora chegou a um lugar e tinha mais poder e mais conhecimento, de alguma maneira era hostil e destruiu aquilo, como os europeus chegaram na América. Então a ideia é a mesma. Se há algo fora desse mundo, então é algo estranho, extraterrestre, é hostil, é um inimigo e deve ser temido. Mas a doutrina que melhor explica
quem os filipenses eram, quem nós somos, e que nos dá uma capacidade de viver em Filipos de uma maneira totalmente diferente. Ela fala de algo totalmente diferente. O apóstolo João, falando a respeito disso, nos apresenta algo estranho, algo extraterrestre, algo de outro mundo, algo que vem de fora, mas que é algo totalmente diferente dessa ideia de hostilidade. 1 João 3,1 descreve assim: vejam o tipo de amor que o Pai derramou sobre nós, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou então 1 João 3,1, em outra versão, diz assim: vede quão grande amor nos tem conhecido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. A doutrina, se eu tivesse que pensar qualquer uma das doutrinas para explicar melhor o que faz os filipenses, que Paulo está enviando a carta, e chamar ele de santos, assim tão diferentes, tão separados de tudo que está à sua volta, é a doutrina da adoção. Não é? Quão poderosa é essa doutrina? É sobre isso que João está falando. Olha, vejam que grande amor Deus nos concedeu, o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, se nós traduzíssemos as primeiras palavras desse texto, assim, mas literalmente, ele ia dizer: olha que amor estranho, estrangeiro é esse. João está meio que assim, espantado com a ideia em si. A ideia que nós fazemos do Evangelho na nossa geração não gera esse espanto todo. Ele está dizendo assim: ó, que amor de fora do mundo é esse? Tão separado do mundo, tão diferente, que amor extraterrestre é esse. Ele está dizendo: vejam, olhem para Ele. Ou seja, nós não enxergamos, não percebemos quão estranho, diferente. Eu, quando era garoto, estudando tudo que os reformadores escreveram, eu achei estranho quando eu estudei as institutas, quando eu ainda era adolescente, não haver um capítulo sobre a adoção. Eu pensei assim: Calvino pegou todas as doutrinas, né? Por que não a adoção? Depois, com o tempo, eu percebi que a doutrina da adoção em Calvino era muito mais profunda, era como um fio, que ele via isso, que percorria todas as outras doutrinas. Então ela estava espalhada em todo canto, não era fundamental em sua teologia, no sentido de que, como em Paulo, como no Novo Testamento, ela está enchendo todas as outras doutrinas. E João então nos convida a contemplar o significado disso, estudar, investigar, cavar fundo, pesquisar. Isso é o que quer dizer a palavra que ele está usando aqui. Vejam, ou seja, olhem, investiguem, se espantem, fiquem maravilhados. E quando nós olhamos para isso, nós vemos três coisas que essencialmente fizeram deles os santos que estão em Filipos, e que são verdade a respeito de nós, se nós estamos também em Cristo, se podemos ser chamados assim. Em primeiro lugar, o nós desse texto, não é? Eis aqui, veja o tipo do amor com que o Pai nos tem concedido, esse nus. Quem é esse nus? Quem é esse nus que é objeto desse amor? Em segundo lugar, não é? Nós queremos olhar para o Pai. É assim que nós vamos ver essa doutrina de maneira melhor. O Pai que amou. Primeiro o nus, depois o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Que Pai é esse? Em terceiro lugar, cavar um pouco nesse amor que nos faz diferentes e que tem efeitos profundos, que faz nós sermos os santos, e que fazem aquelas pessoas serem os santos que estavam naquele lugar. Então, o nós, primeiro, que é mencionado aqui: eis aqui, vejam o tipo de amor com que o Pai nos derramou.
que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, João está impressionado. Sabe, se você olhar para Paulo depois, ele está impressionado como essas pessoas são chamadas filhos de Deus, como nós somos chamados filhos de Deus. Você vê que essa não é o comum hoje no cristianismo, porque hoje as pessoas acham que Deus amar alguém e adotar alguém não é espantoso. As pessoas se espantam com o oposto, mas você pode dizer, é só você dizer assim, Deus escolheu e amou isso aqui. Não, mas então é injusto, porque ele acha que o certo, o comum, não o espantoso, é Deus, o homem é digno de amor, de tal maneira que se ele não é amado, ou se ele não é adotado, alguma coisa está errada, alguma coisa injusta está acontecendo. João está impressionado, como Deus pôde conceder o seu amor a essas pessoas. Isso está além da compreensão de João. Ele diz, vejam que estranho, vejam como ele pode chamar nós de seus filhos, como ele pode nos adotar. Algumas pessoas dizem que a doutrina da adoção, ela é mais assim, porque você pode pensar na expiação, na propiciação, na justificação, como totalmente necessários, mas Deus podia fazer tudo isso sem adotar, não é? Essa doutrina, há um quê de misterioso que espanta, assim, esse amor. Então eu falei que estava vendo 2 documentários. Um outro documentário que eu vi era sobre a adoção na Europa e na América do Norte, e o documentário teve umas 3 partes, e eu achei muito interessante. E os especialistas dizem que para adotar uma criança, geralmente há 5 fatores na decisão, que estão envolvidos na decisão de adotar alguém, uma criança. Em primeiro lugar, são os genes da criança. Em segundo lugar, o ambiente da criança, onde ela foi criada. Em terceiro lugar, a educação. Que tipo de criação a criança recebeu? Esse é o problema de as pessoas não querem adotar crianças mais velhas. Por isso que elas têm dificuldade. Porque quando o cara adota só o bebezinho, ele só fica no primeiro ponto, os genes da criança. Apesar de que outros fatores, como ambiente, ainda vão ser importantes, mas as pessoas tentam reduzir ao máximo essa lista. Em quarto lugar, o registro da criança, ou seja, o que essa criança já fez, se ela já tem uma certa idade, o que ela já fez, ela é má, ela fez uma maldade, ela cometeu alguma coisa ruim, o seu comportamento é problemático, é criminal. Em quinto lugar, as perspectivas da criança, ou seja, você analisa esses 4 primeiros pontos e vê qual é a perspectiva que aquela criança tem de se tornar um bom filho para você criar. Então, por isso que as pessoas preferem os recém-nascidos, porque eles tentam eliminar ao máximo essa lista. Então, o painel de especialistas, eles dizem que podem dizer, por esses fatores, que tipo de futuro aquela criança individual deve ter. E todo mundo acaba analisando as coisas assim. Então, é claro, um pai que vai adotar alguém, ele tenta obter todos os pontos dessa lista para fazer a escolha, de modo que a adoção vá bem e aquela relação funcione. Então, pegue essas categorias de adoção e aplique a você. Aplique a nós. Aplique, já que essa doutrina distintiva que fez os filipenses serem chamados os santos que estão em Filipos, a doutrina que está em toda a tapeçaria da redenção, em todas as doutrinas. Aplique a você mesmo. Em primeiro lugar, então, os nossos genes. Essa é a primeira coisa da lista que as pessoas usam. Qual os genes dessa criança? Quais são os genes que trouxeram essa criança ao mundo? Que tipo de problemas? Quando um casal adota uma criança, eles querem saber, então, como seus pais naturais eram. Para ter uma informação a respeito disso. Há doenças genéticas importantes. Enfim, ele quer
ter essa informação, informação genética, quem são os pais. E também os pais consumiam drogas e esse tipo de coisa. Existe alguma história genética que envolve essa criança que eu vou adotar, de alguma forma. Os fatores genéticos revelam, de alguma maneira, um problema futuro, um problema que vai trazer dificuldades. Então, aplique a nós os nossos genes. Deus adotou os nossos genes. Como eram os nossos genes? Qual é o critério de haver santos em Filipos? Qual era o genes? O que diferenciava eles do rei da cidade de Filipos? Porque eles foram adotados. Olhe para os genes deles. Nós, se nós somos os santos que estão no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, que tipo de genes nós tínhamos? Davi diz assim no Salmo 51:5: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o genes. E não tem como isso ficar melhor. Você vê porque que João está assustado? Porque João está assim, como pode? Como ele pôde? Que estranho amor, que estrangeiro, que alienígena amor é esse? Olhe para isso, deixe isso tomar teu coração, que nos escolheu como filhos. Não tem como ficar melhor. O Salmo 58:3 diz assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se por enganos e mentindo desde que nascem. E Efésios 2:2, Paulo diz assim: em que noutro tempo nós andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E o próprio Cristo diz assim: vós tendes por pai o diabo, e vocês querem fazer a vontade dele. Ou seja, nenhum ser humano peca contrariado, o ser humano adora pecar. Esses são os genes de vocês. Vocês não só têm um diabo como pai, tão revoltado com ele, não, vocês querem fazer a vontade dele. E vocês nunca estão cansados disso. Vós tendes por pai o diabo. Esses são os nossos genes. Então você vê, essa é a primeira coisa da lista. A segunda, em segundo lugar, talvez nosso ambiente seja melhor, porque na lista, a segunda coisa que as pessoas querem saber é o ambiente. Que ambiente aquela criança cresceu? Nós sabemos, Rousseau, nasceu em 1712, 1771, um dos maiores pensadores, filósofos do iluminismo. Ele diz, por exemplo, que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Logo tem aquela pergunta que não sei por que o mundo inteiro não faz: como é que a sociedade ficou má? A gente sabe, por causa dos genes que nós vimos que é mal. A sociedade é má porque o homem é mau. Porque se todo mundo nascesse bom, a sociedade era boa. Mas o fato é que a sociedade é mau, e esse é o nosso ambiente. Então essa é a segunda coisa. A segunda coisa é o ambiente. Então, o homem nasce mal, o seu ambiente é péssimo. Os pais adotivos, eles estão preocupados com o ambiente em que a criança foi educada, que tipo de problema de saúde elas vão ter. Por exemplo, é uma preocupação. Então, nos sites de adoção que eu olhei, listava assim: as crianças que nós temos para adoção, assim, no mundo, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, são crianças saudáveis. Mas aí quando você lia mais, eles diziam assim: sim, todos os nossos programas têm filhos saudáveis disponíveis. No entanto, devo esclarecer que na adoção internacional, ou seja, de crianças de outros países, principalmente do leste europeu, quando nós nos referimos a saudável, estamos falando sobre condições emocionais, médicas significativas. Por quê? Crianças saudáveis, elas podem incluir desnutrição, atraso no desenvolvimento e outras condições médicas como raquitismo, sarna. Ou seja, quando nós falamos que é saudável, estamos falando sobre problemas psicológicos e médicos graves. Mas essas coisas são comuns. E isso gera uma certa dificuldade, muita dificuldade. Agora, e quanto a nós? Não é?
nós estamos espiritualmente saudáveis, o nosso ambiente era um ambiente saudável e nós nos relacionávamos com esse ambiente como? Essas crianças, elas sofreram o efeito do ambiente, mas nós nascemos em pecado, estamos infectados, os genes estão em nós, estamos institucionalizados no caminho do pecado, como aquelas crianças às vezes carregavam os problemas das instituições onde elas cresceram. Então, há países que eles nem colocavam na lista de adoção. Por quê? Porque a água do país é totalmente poluída, o ar é totalmente poluído, e as crianças têm doenças gravíssimas. E como esses países têm registros altíssimos de poluição e de problemas na água, problemas de saúde, então ficava lá no final da lista. Agora, que tipo de atmosfera nós respiramos na cultura do Rio de Janeiro, no que nós chamamos de sociedade? O ar que respiramos é totalmente poluído e envenenado pelo pecado. Tudo que nós chamamos de mídia, tudo que nós chamamos de cultura, se você olhar qual é a definição de cultura, depois olha para a Bíblia, qual é a definição de mundo, você vai descobrir que é a mesma coisa. Apesar de a gente querer dar uma roupagem bonita à cultura, é o que a Bíblia descreve como mundo. Estamos espiritualmente envenenados, espiritualmente poluídos, e nós criamos uma sociedade que é a nossa imagem e semelhança. E essa sociedade não nos tornou o que nós somos, mas nós criamos uma sociedade à nossa semelhança. Ela é um espelho do nosso coração. Por isso Jesus diz, do coração saem os adultérios, saem, não diz da sociedade, do coração do homem. Ela espelha isso. Então você vê, a segunda coisa da lista era o ambiente, é péssimo. Em terceiro lugar, as pessoas olham para a educação, porque as pessoas acham que um plano de educação pode melhorar as perspectivas. Até nós achamos isso, que se os nossos filhos tiverem uma melhor educação, eles vão ter uma perspectiva futura mais brilhante. Então, os pais que vão adotar crianças que já têm uma idade, eles pensam que se aquelas crianças tiverem uma educação melhor, elas têm uma perspectiva. Agora, nossa educação não precisou ser, nós somos autodidatas, assim eu diria. Apesar de tudo que acontece também à nossa volta, apesar dos nossos pais, ninguém precisou nos ensinar o mal. A nossa educação já estava semeada em nós mesmos. Ninguém nos ensinou a mentir, ninguém nos ensinou a desprezar Deus, ninguém nos ensinou a ser egoísta, a viver para nós mesmos, ninguém nos ensinou a enganar. Nossa educação meio que estava pronta, você não precisa. Nós somos autodidatas em todas as coisas mais. Todas essas coisas faziam parte, estavam tecidas em nós mesmos. Então, cada hábito mau, nós não precisamos aprender. Nós mesmos podíamos, nós nos educamos. Além de todo o mal que está à nossa volta, nós não precisaríamos de nada para nos ensinar um mal. Então o ambiente é péssimo, e a educação, a autoeducação, tudo está contaminado. Em quarto lugar, qual é o nosso registro? A quarta coisa que as pessoas querem ver é o registro. O que essa criança já fez? Ela é má? Ela faz coisas ruins? Ela já cometeu algum crime? Essa é a quarta coisa na lista fundamental de todo mundo que vai adotar. Então, no Reino Unido, eu estava vendo, um casal processou o Estado, porque adotou uma criança. A criança depois fez determinadas coisas, e esses pais tiveram acesso ao registro e descobriram que aquela criança já tinha algumas coisas assim no seu registro, mas que aquilo foi ocultado deles, e o Estado não tinha o direito de ocultar, e eles disseram que se eles soubessem que aquela criança já tinha cometido aqueles delitos, elas nunca teriam adotado, jamais. Então eles processaram e ganharam. Agora, qual é o nosso registro? Como é o registro dos nossos delitos? Ele estaria em algum lugar na fila
de adoção. Então, em quinto lugar, as pessoas olham a perspectiva, ou seja, juntando esses 4 pontos, qual é o futuro que essa criança pode ter, para que eu possa adotá-la? Essa é a quinta coisa, olhar a perspectiva a partir desses pontos. E quando nós nos colocamos aí, qual é a nossa perspectiva de futuro? O que a Bíblia diz sobre a perspectiva é morte eterna. Todos estão condenados, todos são maus, todos têm um mau registro, e a perspectiva de todos os seres humanos é a condenação. De todos nós, sem exceção. É isso que faz João cambalear. É isso que faz João não entender como essas pessoas foram adotadas e chamadas de filhos de Deus. Vejam, examinem, se espantem junto comigo, como ele pôde. Olhe para todas essas coisas. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor alienígena, estrangeiro, de fora do mundo? Ele vai contra tudo que esse mundo chamaria de amor. Ele vai até contra o que nós chamaremos de natural e lógico. Uma coisa é dar coisas boas de longe, outra coisa é isso, é trazer como filho. Deus vem a você, crente, vai lá, é isso que determinou, vai lá na cidade de Filipos, para algumas pessoas lá, e diz assim: os teus genes não poderiam ser pior, são os piores genes que poderia ter. Essa primeira coisa da lista, os teus são péssimos. Seu ambiente é totalmente poluído e envenenado. Totalmente, o ambiente, a segunda questão da lista é totalmente contra. Quando se trata da tua educação, você falha em tudo que é bom. Não há quem faça o bem, você falha em tudo. Agora, quanto ao mal, você acerta todas, você faz o mal todo o tempo. Então, você não tem nenhum ponto no bem, mas tem todos os pontos no mal. E quanto ao seu registro, o seu registro está tudo completo, todo negro, todo cheio de crimes. Não há uma folha boa. Não é que o cara tem passagem pela polícia, entendeu? Não é que o cara tem uma passagem com um crime lá, e aqui, olha, tanta coisa boa, mas tem esse aqui. Não, todas as folhas são ruins. É isso. E suas perspectivas é só uma: você vai para o inferno. Você tem a justiça que diz que a coisa justa a fazer contigo é isso. É isso. Você blasfemou de mim a vida inteira com os seus pensamentos, ações. Você me desafiou a vida inteira. Você me atacou. Você me rejeitou. Você me odeia. Você me matou quando eu fui ao mundo. Você me mataria se eu fosse de novo. Mas eu vou adotar você como filho. Mas eu vou escolher você. Isso, João diz, isso te espanta. Vocês conseguem entender isso? Que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Então João, ele cambaleia. Ele é o discípulo de amor. Ele diz: eu não consigo entender. Ele não é o discípulo de amor no sentido de que ele compreende. O ser humano merece ser amado. O ser humano merece isso, merece aquilo. Não, ele cambaleia pelo sentido oposto, que a própria igreja hoje vai. Eis que de onde vem esse amor, ele está dizendo, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Então esse vejam dele, é isso, cave fundo nisso. Não peguem, olha, os santos que são filhos, como se fosse uma coisa comum. Não é comum em Filipos ter santos. Não é comum no Rio de Janeiro, não é comum em Campo Grande. É incrível, é inacreditável. Então ele está dizendo: vejam isso, cave fundo, medite sobre o amor alienígena, o que ele está dizendo, estrangeiro, fora do mundo, que fez isso. Nunca deixe de pensar sobre isso, mergulhe sobre isso, sature a sua alma do espanto por esse amor.
e faz esse amor subir em devoção infinita ao Pai amoroso e celestial que fez isso. É porque diz, santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então, você já avaliou a sua vida segundo essas categorias? É exatamente pela igreja em geral da nossa geração não fazer isso, é que não há espanto, é que há dificuldade com as doutrinas da graça. Em vez de as pessoas estarem espantadas assim, como é possível? Elas ficam espantadas ao oposto, elas ficam chateadas se alguém, por acaso, falar que o registro é esse, que a Bíblia está dizendo. Talvez muitas pessoas que se dizem cristãs não gostem da descrição acima. Em primeiro lugar, pensar que nossos genes são totalmente maus, não é? Filhos do diabo. A Bíblia diz assim a respeito de todo mundo que não está em Cristo: o mundo jaz no maligno. E quando João mesmo usa essa expressão, ele diz: o mundo está no colo do maligno. Sabe como um filho no colo do pai? Está assim, não está se debatendo, fugindo, correndo, está lá. Em segundo lugar, o ambiente. O ambiente não melhoraria em nada as nossas perspectivas. Em terceiro lugar, o que aconteceu com a nossa educação? Não precisamos de aprender nada que é errado, nós já nascemos prontos para o mal. Em quarto lugar, o que acontece com o nosso registro? Era todo negro, não tinha nada, não havia nenhum bem em todo o registro. E as nossas perspectivas, a Bíblia diz, olha, era morte. Então Paulo, a Tito 3,3 diz: houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. É isso que Deus está falando: você blasfemou de mim, você me desafiou, você me atacou, você, se pudesse, me matava, mas eu vou te adotar como filho. Sabe, é totalmente, se assim for, se Deus olhasse para qualquer coisa dessa lista, você não poderia ser um santo que está no Rio de Janeiro, e não haveria santos em Filipos. Você tem que verificar todos os itens: genes, ambiente, educação, registro e perspectiva. Esse é você. Esses são os adotados. Esses se tornaram santos. É por isso que João está assim, cambaleando, com essa declaração espantosa, de que há homens como nós. Em segundo lugar, o Pai. Nós falamos que primeiro nós, depois o Pai. E vamos aproveitar o tempo que temos. Então, que tipo de pai é? Nós já vimos o tipo de gente que foi adotada e que são os santos que estão em Filipos. Agora, qual é o tipo de pai que fez isso? Por que João está assim? Não é? Por que essa doutrina é incrível? Nos deixa cambaleantes. Se você perguntasse a uma criança, que tipo de pai você gostaria? Eu estava vendo lá o documentário. As crianças, na maioria das vezes, diziam: eu queria um pai carinhoso, bondoso, misericordioso, porque provavelmente a experiência delas foi muito ruim. Não é? Eu gostaria de um pai cheio de graça e terno. Então eu estava vendo alguns orfanatos na Europa Oriental, e quando os pais iam lá, pessoas com poder aquisitivo bom, nesses orfanatos, quando eles entravam no lugar onde as crianças ficavam, todas as crianças ficavam com os olhos fixos assim, porque o que elas estavam pensando: será que esse é o nosso pai? Será que ele vai nos escolher? Será que esse pode ser meu pai? Será que ele vai me levar daqui, ele vai me levar para casa? Você sentia claramente que eles queriam impressionar, não é? Queriam se destacar na multidão de crianças do orfanato. Mas os membros da equipe do orfanato já sabiam mais ou menos os que tinham maior potencial para serem escolhidos. É uma visão triste no documentário, não é? Porque crianças que foram rejeitadas sabem que vão ser rejeitadas novamente. A maioria dos que estão querendo adotar não são pais perfeitos, mas estão procurando o arquétipo de filho, que nem o filho que você tem que nenhum ser humano é por causa daquelas coisas que nós vimos. Mas muitas das pessoas que não vão procurar estão procurando assim. Agora,
se Deus fosse assim, não havia nenhuma esperança. Mas Deus não está, e nem podia, não está interessado em procurar arquétipos de filhos. E Deus não está então olhando para aquele que se enfeitou melhor, porque o que a gente via lá naquele documentário é que as crianças procuravam ficar assim, elas procuravam ficar na fila da frente, procuravam ter uma apresentação melhor, uma cara melhor, um sorriso, alguma coisa que fizesse aquelas pessoas escolherem elas. Mas a Bíblia diz que Deus faz totalmente diferente. Nós não teríamos nenhuma chance, não é? Ele pega muitas vezes o pior e passa por aqueles que parecem ser melhores e se sentem mais merecedores de serem escolhidos. Como Paulo diz aos Coríntios, Deus escolheu aqueles que nada são. 1 Coríntios, a partir do 18. Deus escolheu os piores. Deus escolheu os mais indignos. Não há nenhum lugar da Bíblia onde as pessoas que têm a ideia de que Deus olhou para o futuro e viu aquelas pessoas melhores que escolheriam Ele, escolheu elas, é algo totalmente totalmente contrário a tudo que a Bíblia ensina sobre o homem, apesar de ser algo predominante no meio cristão da nossa geração. Ele pega o pior, ele escolhe Jacó, não é assim? Como Paulo fala em Romanos. E ele também é um pai rico. Eu vi que a maior parte das crianças falava assim, olha, eu gostaria de um pai que tivesse recursos, porque as pessoas passaram 1000 necessidades, e Deus, Ele não é rico, Ele tem tudo. Mas é óbvio que na educação da nossa geração, a visão moderna da paternidade é tão distorcida, tem a ideia de que o dinheiro, o pai não dá ao filho o que ele não pode, porque se ele pudesse ele dava, essa é a ideia, né? Então, quanto mais dinheiro o pai tem, a tendência é dar à criança tudo que ela quer. E grande parte da riqueza, muitas das vezes, é a ruína dos filhos, né? Porque o pai tem dinheiro, mas não tem sabedoria nenhuma, e tem uma visão totalmente errada da paternidade. Mas não esse pai, ele tem tudo, mas ele não dá tudo o que nós imaginávamos que precisamos. Ele sabe quando dar e sabe quando tirar, ele é bendito quando dá e é bendito quando tira. Ele dá coisas preciosas, mas ele tira. Ele é um pai infinitamente sábio com os seus recursos. Ele também é um pai terno e gentil, e a Bíblia diz que ele é um pai que enxugará, por fim, todas as lágrimas dos olhos de seus filhos. Eu estava lendo sobre uma pessoa que foi dar a notícia a uma esposa de que seu marido tinha morrido na guerra, né, lá no Iraque. Chegou lá os irmãos da igreja, uma irmã da igreja, e quando falaram para ela que o esposo dela morreu, uma jovem ainda, né, ela subiu a escada assim, foi para o quarto. Eles esperaram um pouco, demorou, eles ficaram preocupados, e um deles subiu lá, e quando chegou perto da porta do quarto, só viu ela dizendo: pai, eu estou nas tuas mãos, pai, toma conta de mim, pai. E ele disse, contando isso, que era como se aquela viúva se tivesse colocado assim nos braços do Pai Celestial. Não era uma súbita reação à tragédia, ao desespero. Eram os braços confortantes que ela mostrou entregar todos os problemas mais comuns. E quando aquela tragédia aconteceu aos olhos do mundo, ela foi para o mesmo lugar. Este é o Pai querido de todos aqueles que estão em Cristo. É um Pai gentil, carinhoso, e Ele nunca é um Pai muito ocupado, não é? Ele é um Pai que nunca, os deveres dele impedem. Você nunca vai ouvir desse Pai assim: olha, tudo bem, agora eu estou, você me desculpa, o papai é muito ocupado para você. O papai tem que tomar conta do universo. Você não me procurou ontem, agora você vem assim, agora você espera um pouco. É um Pai sempre disponível. Você vê, enquanto todos os registros do filho adotado são horríveis, esse pai tem registros que não existem no mundo. Ele está sempre lá. Quando nós choramos como aquela viúva, Abba Pai, Ele está sempre lá. Esse é o Pai que tem um histórico maravilhoso de adoção.
Uma em cada 5 crianças adotadas. Não é que entrou no processo, os processos quase sempre falham, mas aqueles que o processo foi até o fim, teve sucesso, uma em cada 5 é devolvida por problemas inesperados. Mas a Bíblia diz que Deus jamais falhou na adoção. Não há ninguém que Ele adotou que deixou de ser seu filho, apesar do falso evangelho que diz que alguém pode ser filho de Deus hoje, não ser amanhã, ser depois da manhã, que Deus é pior do que essa estatística de cada 5 adotados, um é devolvido. A Bíblia não conhece a ideia de que Deus adotou alguém e depois de um tempo Ele devolve. Não, olha, esse cara é mais difícil do que eu imaginei. Não pensei que Jacó, eu tinha boas perspectivas, mas Jacó é muito mais ruim do que eu podia imaginar, eu vou devolver ele, eu não quero mais. Não é? Eu nunca esperei que fosse tão difícil criar essa criança, estou devolvendo ela para vocês. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz assim em João 10, 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão, ninguém poderá arrancar da minha mão, meu Pai que me deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar. Em Judas 1, 24 e 25 diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Alguém pode fazer um trabalho melhor? Não, nunca. Todos que Ele adotou, todos chegarão até o fim. Não importa em que nível estava, não importa como você pense, quão melhor ou pior você possa classificar, nunca. Ele nunca falhou como pai para aqueles que Ele adotou. Ele nunca adotou alguém que depois deixou de ser seu filho. Ele jamais perdeu nenhum daqueles. Assim, nunca. Então, isso nos mostra os atributos do Pai, tão cheio de graça, tão rico, tão sábio, tão carinhoso, tão gentil, com todo o tempo, um Pai com um histórico perfeito, um Pai que nunca perdeu um daqueles que Ele adotou, nem achou difícil demais, nem pôde lidar com todas as situações da vida, por mais desesperador que fosse o caso. Então, João está dizendo, vocês não ficam espantados com a lista negativa daqueles que são adotados, e com a perfeição desse amor, você pode encontrar falha nesse pai, você pode encontrar qualquer razão para se manter longe dele, você pode encontrar uma razão para a sua frieza no seu amor, para com ele, você pode realmente viver um dia sequer sem estar nos braços desse pai, você não está cambaleante por esse amor, não é o que Paulo diz, o amor dele nos constrange, é isso, João está dizendo a mesma coisa. Você não vai sempre estar com seus braços em torno dele, como ele está. Assim, você que foi separado, os santos que estão em Filipos, é isso. Então, não importa mais nada. Esse amor invencível sempre conquista. João está dizendo, eu não entendo isso. Isso é desconcertante. Que essas pessoas sejam os santos que são em Filipos é desconcertante. Que eu seja um desses é desconcertante. Que haja aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, é desconcertante. É a isso. Quando você consegue não ficar totalmente espantado e abalado e desconcertado com o amor de Deus para com alguém e a salvação de um homem, você não entendeu o amor de Deus. Então, toda visão de Deus se perde quando se perde as doutrinas da graça, e essa doutrina da adoção é o fio que une todas essas coisas. Isso é que é a graça. Nenhum filho adotado pode dizer, me faça como seu troféu, mostre-me como eu merecia ser seu filho, mostre ao mundo como eu cumpri as exigências, como meus genes eram bons, como meu ambiente era bom, como minha educação era boa. Então, eu diria isso, se algum cristão, alguém que se diz cristão, compreende o amor de Deus, ele não entendeu o amor de Deus. O amor que adota pessoas, que é o que define que eles são santos.
não entendeu. E quando alguém acha que Deus deve isso a alguém, ele não entendeu nada. Então, João está dizendo, está além da compreensão. Como ele pode ser nosso pai? Então, o amor, por fim, esse aqui é o tipo de amor. João define isso em 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem tomou a iniciativa? É isso que é a diferença entre o documentário que eu vi. Se você é um filho de Deus, a iniciativa desse amor foi totalmente de Deus. E isso transborda em adoração. Você nunca teria tomado a iniciativa de amar a Deus. Você odiava a Deus. Você amava as trevas. Pense em todas as crianças carentes nos orfanatos. No seriado que eu vi, no documentário que eu vi, em todos os orfanatos, elas criam estratégias para ficar na frente. Elas criam estratégias para parecer saudáveis. Elas querem ser adotadas. Elas querem fugir. Elas querem um pai. Elas desejam. Mas você não desejava. Você fugia. Você odiava a ideia. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou então, isso é João 8,44, João 3,19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Nosso amor é um reflexo do amor dele, por isso que João está assim. Ele nos amou primeiro. Foi a estratégia dele, foi a decisão dele, nós não queríamos. Então Paulo explica isso assim. A adoção está ligada à predestinação. Ele diz assim, no início da carta aos Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo, a mesma designação que ele usa lá em Filipos, santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então a adoção é uma das realidades mais profundas do universo. Por isso que ela permeia todas as outras doutrinas. Por isso que ela é aquilo que de mais definitivo tornou aquelas pessoas os santos que estão em Filipos. E eu digo do universo, porque não só do mundo. Porque a adoção vai além do mundo. Além do mundo, ela é maior do que o mundo, é antes do mundo no plano de Deus, e ela vai durar mais do que o mundo como nós conhecemos hoje. Na verdade, ela é maior do que o universo, e ela está enraizada na natureza de Deus. A adoção é mencionada aqui em Efésios 1,5 assim, em amor ele nos predestinou para a adoção, antes da fundação do mundo, antes de criar qualquer coisa, a adoção desses em Cristo estava no coração de Deus. Ele predestinou para isso, para o louvor da glória da sua graça. 3 coisas fluem aqui, não é? Nesse tempo, 5 minutos finais aí. Em Romanos 11, como nós vimos, Paulo está completando o ciclo de falar sobre uma salvação para pessoas totalmente indignas, soberanamente. Então ele acaba dizendo que, porque por ele, para ele, a partir dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Então, essa escolha e deleite e aprovação de Deus em Cristo vem de Deus, por Deus e para Deus, com os propósitos de magnificar a sua graça. É o que Paulo diz, em amor ele nos predestinou para adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para o louvor da glória da sua graça. Ele nos predestinou para a adoção. Ele planejou isso na eternidade. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E antes da criação do mundo ele olhou para nós, sem nenhum registro bom. E é por isso que João está cambaleante. Não é que ele olhou para o futuro e viu algo bom, sem nenhum registro assim, e então nos predestinou para a adoção. É isso que explica haver santos em Filipos, santos em Éfeso, santos no Rio de Janeiro. E só por causa dele, por causa de Cristo, ele nos predestinou. Em amor, ele nos predestinou para a adoção, por causa de Cristo. Essa é a primeira realidade. Não é? O amor de Deus por nós, é por isso que João está cambaleante. O amor que decidiu nos adotar é antes do mundo ser criado. É eterno, não é? Parte dele, é para ele e para a glória dele, como Romanos diz. Antes da fundação do mundo, ele predestinou você. Isso mostra tudo aquilo que nós vimos. Não é baseado em nada em você mesmo, ou na história. Ela não é frágil, não é tênue, não é incerta. É por isso que nunca Deus perdeu, nunca chegou à conclusão de que alguém, por fim, não era digno de ser filho dele, porque todo mundo era indigno mesmo. Todos os que ele escolheu eram os piores. Então isso é firme, a adoção é firme, é segura e inabalável. Se alguém de fato é um santo em Filipe, ele vai ser santo para todo sempre. Não há como os santos de Filipe não serem santos agora, 2000 anos depois, que eles não estão mais neste mundo, nem em Filipos, porque esse amor que os adotou, ele nos predestinou para a adoção, lá na eternidade. A segunda coisa é que essa aprovação é só por causa de Cristo. Por isso que Paulo diz: e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Em amor, ele nos predestinou para adoção por causa de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É o versículo 6 de Efésios 1. Para o louvor da glória da sua graça. Então, antes da fundação do mundo, ele planejou a morte do seu filho para que nós fôssemos adotados, para manifestar a glória da sua graça. Ele criou o mundo para que Cristo morresse e nós fôssemos adotados, para que a glória dele fosse manifestada de maneira infinita na cruz e através dela nós fôssemos adotados. Então, nós devemos esquecer toda a ideia. Você vê, santos em Filipos e os filhos de Deus são a mesma coisa. Não existe fraternidade universal. A diferença é exatamente entre quem é filho de Deus e quem não é. Estar em Cristo é ter sido adotado. Não estar fora de Cristo, estar nele na eternidade, no Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, é isso. Estar fora dele é não ser filho. A segunda implicação é que nós não éramos órfãos pequenos, bonitos, atrativos. Nós odiávamos Deus e queríamos destruí-lo e matá-lo se pudéssemos, e foi assim que nós fomos escolhidos. Então Paulo diz: porque quando ainda éramos fracos, no momento em que Cristo morreu pelos ímpios, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, detestáveis, aquelas coisas. Ou então Romanos 5,10, enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Ou seja, em amor ele nos predestinou para a adoção, quando nós éramos assim. E a segunda coisa, a terceira coisa, a terceira implicação é que isso é para a glória de Deus. Ou seja, você foi adotado para isso. Por que existem santos em Filipos? Por causa da glória de Deus. Não tem nada a ver com a dignidade da humanidade, valor, a glória de Deus.
em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Era para que a glória de Deus, nesses adotados totalmente indignos, fosse exaltada para todos sempre, na eternidade. Você pode pensar, olha, a ação de Deus em adotar, radicalmente centrada totalmente na exaltação da glória de Deus. Alguém pode dizer, eu não acho que isso seja uma expressão tão boa de amor, já que é para a glória dele, é que a resposta é que a glória de Deus é aquilo que nós fomos feitos para apreciar. O que é a eternidade? A eternidade é apreciar e se deleitar na glória de Deus. Então nada mais vai satisfazer nossas almas eternamente do que contemplar, exaltar a glória de Deus, de tal maneira que se Deus não exalta a si mesmo, para que nós admirássemos a sua glória por todo sempre, isso seria desamor, não amor. Porque Ele não nos daria o que nossas almas precisam para a felicidade final, que é gozá-lo para sempre, desfrutar do que Ele é. Então nós somos adotados por Deus, para que possamos nos alegrar em Deus, por Ele ter adotado gente como nós, o que exalta a sua graça infinita. Nós somos adotados por Deus, para que possamos desfrutar e fazer dessa graça o deleite eterno nosso, por tudo que Ele fez ao amar infinitamente o seu Filho, nos predestinando nele para a adoção, de tal maneira que nós somos em Cristo os santos que estão no Rio de Janeiro, como os santos que estão em Filito. Cristo é a fonte, o centro de toda a nossa alegria. Nós somos adotados para a glória de Deus, e vai demorar uma eternidade inteira para que a glória dessa graça seja apreendida e desfrutada por pessoas e mentes finitas como a nossa. Esse é o significado final da adoção, e o mundo não entende esse espanto de João, esse espanto apostólico, esse espanto nas palavras de Paulo em Romanos, Efésios, ao poder dizer, santos que estão em Filipos. O que faz isso? O que nos separa? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Eis a felicidade desse amor, desfrutar desse amor que nos predestinou para a adoção, espantado com a ideia de como eu posso ter me tornado filho de Deus. É isso que João está dizendo. Ele nos deu o poder de nos tornarmos seus filhos, e isso não foi um longo processo. Nós vamos continuar andando por aqui, mas foi um processo, ao contrário do que eu vi nos documentários, processos longos de adoção que demoram, às vezes se frustram. Não, foi instantaneamente, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem. Ou seja, nós fomos adotados com aquela ficha horrível assim. Ezequiel 11:19 diz, eu lhes darei um só coração e um só espírito, um novo espírito porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Nós vimos isso como Paulo fez, a maneira que Deus fez em Paulo, a maneira que Ele fez em Lídia. Essa é a velocidade do amor. Então, nós só vemos duas coisas, o nós e o Pai, o amor, e os efeitos finais dele, nós não vimos. Eu vi que depois da adoção, as pessoas passam por várias fases, e nós vamos ver que nenhuma dessas fases aconteceram. Como esse amor deixa João espantado por haver santos em Filipos, santos em Campo Grande, santos em Éfeso, santos em Corinto, e aquilo que faz aquelas pessoas santas e que podem receber a carta tem sido perdido pela nossa geração, e não há mais um espanto assim.
quando a graça, quando o amor, esse amor estrangeiro, estranho, e a doutrina da adoção não é vista assim, é por isso que não há um capítulo das institutas para adoção, porque Calvino via toda a nossa vida dentro do contexto de Deus desde a eternidade, nos amando e nos predestinando para a adoção. E todas as outras coisas fazem parte disso. A adoção está em todas as outras doutrinas, porque esse é o fim, e isso está deixando João espantado, e essa é a razão de haver santos em Filipos. Nós possamos continuar na semana que vem. Vamos ficar de pé. Em trevas eu aqui andei, perdido sem saber, promessas vãs eu abracei, pra morte caminhei. Como entender o amor de Deus, se só o desprezei? Na eternidade me escolheu, no tempo me atraiu. Pro inferno eu corri a Deus, no custo não pensei, mas teu amor me alcançou, levaste-me